Bom dia, irmãos. Deus abençoe a todos. Deus conceda uma terça-feira abençoada a todos, né? Hoje tem café. Hoje tem café. Eu estou tomando café e resolvi passar isso para os irmãos, e de maneira que eu não estou preocupado e interessado em passar para os de fora. A minha preocupação é com os irmãos, para que os irmãos possam crescer nessa fé, nessa revelação que Deus nos tem dado. Para que você entenda que fora disso, não haverá arrebatamento, não haverá rapto sem que isso aconteça. Isso não sou eu quem estou dizendo, é o profeta quem disse, e as escrituras nos afirmam que essas coisas têm que acontecer, né? Então, nós chegamos nesse ponto, nesse tempo, e você tem que estar estruturado, firmado, numa revelação, né? E Jesus disse a Pedro: sobre esta revelação eu edificarei a minha igreja. Então nós estamos falando sobre a descida do Filho do Homem, e, por que não dizer, bem mais aberto, no retorno do nosso profeta, o qual nós cremos que ele tem que retornar e revelar coisas que ainda não foram reveladas, coisas que nos dará fé e graça para nós sermos raptados, que ainda não temos. Nós temos fé com dificuldade para a cura divina, estamos num corpo, numa carcaça cheia de falhas, de erros, e não temos fé suficiente para sermos transformados, e sermos mudados e deixarmos essa carcaça. Mas isso tem que vir, e segundo as Escrituras, quem fará isso será o Elias de Malaquias 4. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. E quando diz que restaurará todas as coisas, incluindo a natureza, incluindo a terra, porque se fará cinzas debaixo das plantas de vossos pés, né? E aí sim descerá um novo céu e uma nova terra, e será estabelecido aqui nessa terra. Então, todas as coisas têm que ser restauradas. Nossa natureza, nossos corpos, fé de rapto tem que vir para nós. Isso, se alguém pensa que tem isso, está enganando a si mesmo, enganando outros. Ninguém tem ainda a fé de rapto. Ela terá que vir, e ela virá na abertura dos trovões. Os 7 trovões nos dará fé e graça para sermos raptados. Ou nós cremos no que o profeta disse, ou nós nos tornamos uma denominação. Como existem muitos denominacionais dentro da mensagem, que não crê no que o profeta disse, não aceita o que o Mamorana disse, não querem, e alguns não querem, são tão cegos, e a Bíblia assim nos afirma que o pior cego é o que não quer ver. Você pode ler parágrafos, ler a Bíblia, mostrar para eles, e ainda assim eles não conseguem ver, não querem crer naquilo que está prometido para nós. A descida do profeta, a descida do Filho do Homem, não é uma doutrina, é uma promessa. Uma promessa é assim diz o Senhor, do qual ele disse 4.000 vezes em seu ministério, assim diz o Senhor, e nenhum deles falharam. Toda vez que ele disse, assim diz o Senhor, aconteceu. E eu creio que esse também acontecerá. Ele disse que é uma promessa, assim diz o Senhor, eu caminharei sobre este caminho mais uma vez, eu tenho uma mensagem para levar, eu tenho algo para fazer da parte do Senhor. E a noiva está esperando isso, né? Ansiosamente esperando essa promessa se cumprir, da qual não se cumpriu, e Malaquias 4 tem que acontecer, é uma promessa, é bíblico, né? E o profeta também já citou isso para nós. Então as pessoas têm dificuldade de crer nisso, preferem crer em coisas mais diferentes, talvez mais fácil de crer,
Ministros não têm coragem de pregar porque tem medo de perder o povo e vão se enredando em torno de denominacionalismo, em torno dessas coisas todas, mas o conteúdo mesmo está tão longe, né, que é a revelação. A Igreja de Cristo não está edificada sobre outra coisa a não ser uma revelação. E sem essa revelação, que é fé, é impossível agradar a Deus. Então existe muito denominacionalismo dentro da mensagem, mas eu creio que também existe. A noiva de Cristo está ansiosa, está atenta, olhando cada movimento, cada acontecimento mundial, e tudo isso está chamando a atenção dela e colocando ela em seu devido lugar, né? E eu quero ler na Era de Laodiceia com os irmãos aqui, para nos fortalecer sobre essa revelação, e dizer que o profeta nos ensina assim, irmão, que Jesus disse: quem tem sede, vem a mim e beba. E a pior era que nós estamos vivendo, ou a era mais difícil que nós estamos atravessando, que é essa era de Laodiceia, onde as pessoas o anticristo tem invadido casa, tem invadido lares, tem invadido os pensamentos e tem feito com que as pessoas fiquem em casa. Essa é a pior coisa que tem acontecido, diz o profeta, e nós vamos ler e falar sobre isso. E se Deus nos der graça, eu quero toda manhã comentar algo sobre essas coisas com os irmãos. E repito, não estou preocupado em colocar isso para os de fora. Estou preocupado em trazer isso para os irmãos, para nos fortalecer e nos fazer crescer nessa graça e nessa revelação. Não haverá arrebatamento, não haverá rapto, se essas coisas não acontecerem. Então não sou eu quem estou dizendo, é o profeta quem diz, é a Bíblia quem diz, que você fique com o que está na fita, fique com o que está na palavra de Deus. O profeta diz assim, Laodiceia: agora este mensageiro de Malaquias 4 e Apocalipse 10 fará duas coisas. Primeiro, segundo Malaquias 4, ele converterá os corações dos filhos aos pais. Isso aconteceu? Não. Os nossos corações já foram convertidos? Ainda não. Nossos corpos foram mudados? Ainda não. Mas isso vai acontecer. É uma promessa. E nós cremos nas promessas de Deus. Segundo, ele revelará os mistérios dos 7 trovões, que estão em Apocalipse 10, os quais são as revelações contidas nos 7 selos. Então veja, a revelação dos 7 trovões estão contidas nos 7 selos. Estas verdades, estes mistérios divinamente revelados, que literalmente converterão os corações dos filhos aos pais pentecostais. Assim sendo, é necessário a revelação dos 7 trovões para que a noiva obtenha a fé de rapto. Então isso está na mensagem Era de Laodiceia, no livro, na página 295. Isso não sou eu que estou dizendo, o profeta quem disse. Então, se isso não aconteceu, tem que acontecer. E nós estamos esperando por isso, né? E essas coisas não vêm para quem não está esperando. Não, elas vêm para quem está esperando isso acontecer. E ele diz aqui, ainda quero ler aqui com os irmãos, antes de encerrarmos este assunto sobre o mensageiro da Era de Laodiceia, devemos considerar seriamente esses dois pensamentos. Primeiro, esta era terá um mensageiro profeta. Apocalipse 10:7 diz: quando tocar singular, nunca houve uma era onde Deus deu a seu povo 2 profetas maiores de uma vez. Ele deu Enoque sozinho, ele deu Noé sozinho, ele deu Moisés
Só ele tinha a palavra, embora outros profetizavam. João Batista veio sozinho. Agora, neste último dia, deve haver um profeta, não uma profetisa, embora esta era haja mais mulheres profetizando, né, ou tentando, né, da revelação de Deus mais do que os homens. E a palavra infalível diz que ele, o profeta, revelará os mistérios ao povo no tempo do fim e converterá o coração dos pais aos filhos. Isso é o que a palavra diz. Então não é uma mulher, não é uma igreja, mulher representa a igreja, é um profeta. E converterá o coração dos pais aos filhos. Há aqueles que dizem que, olha o que o irmão Bruna diz, há aqueles que dizem que o povo vão se ajuntar através de uma revelação coletiva. Isso tem acontecido. As igrejas estão se reunindo e dizendo que não há necessidade mais do Filho do Homem, que a igreja agora vai ter fé de rápido, que a igreja vai revelar isso, que a igreja vai revelar aquilo. Isso é antibíblico, isso é antiprofeta. O profeta está dizendo, veja, eu nego a revelação contida. Eu contesto essa declaração. Eu reprovo ela não é de Deus, eu contesto essa declaração, é uma suposição pobre e inválida, diante da face de Apocalipse 10:7. Agora, eu não nego que as pessoas profetizarão nessa última era e que seus ministérios possam ser e serão corretos. Eu não nego que haverá profetas, como nos dias de Paulo, quando houve um profeta chamado Ágabo, que profetizou de uma grande fome. Eu concordo que isso é assim, mas eu nego, sobre a infalível evidência da palavra, que haja mais do que um profeta maior, que haja mais do que um profeta maior que revelará os mistérios contidos na palavra e que tenha o mistério para converter os corações dos filhos aos pais. Isso é o assim diz o Senhor, e eu ficarei com essa palavra. Então eu fico com o que o meu profeta disse, e nós vamos continuar com o que o profeta disse. Não será um grupo de igreja, não será uma mulher. Igreja representa mulher. Então a igreja não vai conquistar isso por si própria, porque ela necessita de um profeta para trazer isso para ela. Então é algo que tem que acontecer. Então eu sei que os espíritos vão se manifestar, e o profeta disse que sim, mas a noiva de Cristo, ela permanecerá, ela ficará unicamente com a palavra de Deus. E assim estamos nós, esperando sobre uma revelação do nosso profeta, que essas coisas ainda têm que acontecer. E nós estamos esperando e almejando por essas coisas. Deus te abençoe, Deus te dê graça, Deus te dê um bom dia, e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Fique com Deus.